Bora lá trazer uma palavra para como aqueles que zelam para com a palavra de Deus e que pretende crescer na graça e no conhecimento. Trataremos sobre alguns temas teologicamente falando acerca do Apocalipse, qual é um livro muito dinâmico, muito didático, o qual nos traz uma dificuldade interpretativa muito grande e, de um modo geral, as pessoas têm uma certa dificuldade harmônica, digamos assim, para com este livro. Mas eu quero começar fazendo umas perguntas para você que está ouvindo este ensino acerca deste livro. Você já ouviu falar em pré-tribulacionista? Você já ouviu falar em pós-tribulacionista? Você já ouviu falar esta palavra mesotribulacionista? Ou você já ouviu falar nesse tema preterista ou nesse outro historicista? Ou até mesmo esta palavra aqui, futurista? Se você não ouviu, em rápidas palavras vou apresentar para vocês, para que assim deixe um leque aberto para que você possa pesquisar e aprofundar e tirar suas conclusões. O seguinte hoje é: como podemos interpretar o Apocalipse? Você já pensou nessa ideia? De que forma podemos interpretar o Apocalipse? De que forma podemos entender o Apocalipse? Uma palavra-chave em Apocalipse é profecia. É uma palavra tão comum nos dias de hoje, né? Mas vamos seguir. A qual aparece 7 vezes, indicando a projeção dos acontecimentos futuros. Existem vários métodos de interpretação deste livro escatológico. Se você não sabe, o livro do Apocalipse ele é um livro escatológico. A escatologia ela se preocupa em tratar das coisas futuras, ok? Mas serão apresentados a seguir apenas os principais, ou seja, ainda tem muito pano para manga, né? Mas para não ficar muito longo, vamos lá. O primeiro método de interpretação da Bíblia, queridos, é o método do preterista, ok? Segundo o qual tudo em Apocalipse diria respeito ao passado. Eles se embasam e dizem que tudo em Apocalipse se refere ao passado. Em outras palavras, todos os eventos descritos neste livro já teriam se cumprido, como a destruição de Jerusalém e como a queda do Império Romano. Todavia, de acordo com nosso estudo, não podemos fazer uso de tal método. Não podemos fazer uso de tal método. Por quê? Porque entendemos que a maior parte dos acontecimentos em Apocalipse ainda não se realizaram, tais como a segunda vinda de Cristo, a grande tribulação, o aparecimento do anticristo e do falso profeta, o surgimento das duas testemunhas, a batalha do Armagedon e o implantamento do milênio. Então, são questões que vão de frente aos preteristas, ok? E ainda, nós temos o segundo grupo, que tem como seu método principal, que são os historicistas, que, segundo o qual,
As profecias em Apocalipse se cumpriram no decorrer da história. A partir do momento em que o profeta recebeu a revelação e a formou e a tornou pública, de acordo com os estudiosos que adotam esse método, muitos eventos já ocorreram e alguns ainda estão por vir. Então ele está mesclando ali, está no meio, ok? Agora o problema dessa interpretação, irmãos, é não considerar o sentido espiritual de Apocalipse. Tem esse problema. Eles não consideram o sentido espiritual do livro de Apocalipse. E isso, olha só, desprezando os símbolos invocados em Apocalipse. Sendo o cristianismo uma revelação histórica e preza a história. Esse método pode ser utilizado por nós, entendeu? Mas apenas parcialmente, uma vez que seu conteúdo simbólico jamais deverá ser desprezado por nós. Dentro dessa cepa ou dessa ênfase, nós vamos ter também os futuristas, né, que é o terceiro grupo. De acordo com eles, as profecias de Apocalipse se cumpriram no final dos tempos. Alguns futuristas dizem que os acontecimentos mencionados no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse já se realizaram, mas que o restante é para o futuro, adotando a visão da escola futurista. Há 3 grupos que divergem a respeito da igreja e da grande tribulação. O primeiro, que está incluso nesse grupo, é o pré-tribulacionista. Olha só, entende que a igreja, antes do período de 7 anos da grande tribulação, será arrebatada. Então eles entendem que antes do período de 7 anos de tribulação, a igreja será arrebatada. Como base bíblica, eles têm 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 10. Né? Só que temos que embasar vários outros textos para compreender. Não é só um texto que vai dar uma ênfase dessa. Né? O segundo grupo, conhecido como mesotribulacionista, que está ali no meio, afirma que a igreja passará pela ira e pela perseguição do anticristo. Na primeira metade da grande tribulação, ele baseando-se em Apocalipse 11, 12, o terceiro grupo, conhecido como pós-tribulacionista, declara que a igreja passará pela grande tribulação, logo o arrebatamento. Ou seja, no terceiro grupo eles acreditam que a igreja vai passar por todo o período de tribulação, diferentemente do meso, que acredita que vai à metade da tribulação e aí o Senhor descerá. Beleza? E o terceiro grupo já acredita não, a igreja vai passar por toda a tribulação e só depois que passar toda a tribulação, anticristo, todo aquele procedimento é que assim Jesus vai arrebatar a igreja. Positivo? O terceiro grupo, conhecido como pós-tribulacionista, declara que a igreja passará pela grande tribulação. Logo, o arrebatamento e o aparecimento glorioso de Cristo se fundirão em um só evento. Então, tudo se fundirão em um só evento. Eles se baseiam em Apocalipse, capítulo 11. O quarto método interpretativo de Apocalipse é conhecido como... Aí, olha só, a quarta turma que vem aí são conhecidos como idealistas, os simbólicos ou místicos. Para os estudiosos que o adotam, o livro não possui significado profético. Tudo seria apenas simbólico. Nada seria literal nem histórico. Olha só.
De acordo com esse método,